Olá, agora nós vamos utilizar a apresentação dos melhores sites e nós vamos utilizar essa apresentação para nós criarmos um e-book. Os e-books estão se tornando cada vez mais comuns na internet, estão cada vez sendo mais utilizados, tanto para criar um e-book, também um livro digital, que nada mais é do que um PDF, onde você pode acessar e consumir aquele conteúdo. Para você desenvolver um e-book no CorelDRAW, é bem simples. Você pode diagramar esse e-book no CorelDRAW e, posteriormente, nós vamos ter que acrescentar algumas partes interativas, como, por exemplo, o índice, onde você clica em uma seção e, automaticamente, o PDF ele já te direciona para aquela parte específica onde você selecionou. Então, nessa aula, nós vamos aprender a criar essa parte interativa, tanto essa, onde você pode navegar dentro do e-book, como também para você direcionar links externos. Então, se você quiser colocar uma referência, por exemplo, nesse e-book, a pessoa pode simplesmente clicar naquele link e automaticamente já vai abrir aquela página onde você configurou. Bom, para começar, todo e-book ele tem que ter um índice onde as pessoas clicam e são direcionadas para aquele local específico. Para fazer isso no CorelDRAW, você pode clicar com o lado direito do mouse sobre a barra de propriedades e selecionar a opção de internet e vai abrir a janela onde nós podemos fazer algumas configurações. Você pode tanto acessar clicando com o lado direito ou também vir em janela, janelas de encaixe e nós temos a opção de internet. Basta você clicar que vai abrir a janela de encaixe para você. Porém, nós vamos utilizar a janela para fazer esse ajuste. Para fazer isso, nós podemos selecionar o objeto, o conteúdo que nós queremos acrescentar esse vínculo. Pode ser tanto um texto ou qualquer tipo de objeto que você colocar, você pode acrescentar esse tipo de interatividade. Aqui nós temos o índice, mas se você quisesse colocar, por exemplo, vamos pegar aqui uma seta, tanto para avançar como também para recuar, você poderia fazer isso. Basta você ir configurando esses elementos, configurando os vínculos desses elementos. Bom, aqui para nós criarmos o nosso índice, primeiro eu vou ter que quebrar esse texto, porque como ele está todo junto, se eu colocar um vínculo aqui, o CorelDRAW vai interpretar como se todo esse texto fosse o local que eu queria acrescentar esse vínculo. Porém, nós queremos acrescentar o vínculo, cada texto nós queremos acrescentar um vínculo. Então, eu vou utilizar o atalho Ctrl+K para separar esse texto. Agora, eu posso selecionar o texto que eu quero colocar. Nós vamos vir aqui na barra, vamos clicar nessa opção de marcador. Pode estar aparecendo ou marcador ou vínculo para você. Aqui eu vou clicar em vínculo e nós podemos acrescentar esse vínculo. Então, toda vez que a pessoa clicar nesse link, a pessoa vai ser redirecionada para a página 3, que é a página onde nós temos os vetores. Se nós clicarmos aqui, nós temos aqui vetores. Então, vou voltar para a página 2, vou selecionar onde eu quero acrescentar esse vínculo e vou selecionar a página 3. Observe que vai aparecer esses detalhes em vermelhos. Isso quer dizer que esse vínculo já foi acrescentado, então, quando eu publicar esse PDF, ele já vai estar funcionando. Além de acrescentar esse vínculo, nós também temos aqui outras opções. Nós podemos configurar como que esse link vai ser aberto, então toda vez que eu clicar aqui, eu posso definir como vai ser aberto para a pessoa essa tela. Nós podemos acrescentar um texto alternativo, por exemplo, se eu colocar aqui, acesse os melhores sites de vetores. Então, aqui, toda vez que a pessoa posicionar o mouse sobre esse link, vai aparecer essa mensagem que eu coloquei. Da mesma forma que acontece aqui, toda vez que você posiciona o mouse sobre um link, o CorelDRAW te mostra uma informação do que se trata esse link. Isso vai acontecer dessa mesma forma, acrescentando esse texto alternativo. Nós temos a opção de alterar como que esse layout funciona. Observe que aqui nós temos esse detalhe vermelho,
porém ele aparece somente para você aqui no CorelDRAW para te mostrar que esse link ele tem um vínculo. Quando você exportar esse PDF, ele não vai ter esses detalhes, ele vai aparecer normal, como está aqui, tanto o 4, o 5, o 6 e o 7. Então, caso você queira alterar para que ele se comporte melhor em determinados backgrounds, você pode vir aqui e fazer essa alteração, que ele vai funcionar ali de uma forma diferente. E você pode desabilitar para que isso não apareça, para que esses detalhes não apareçam. Porém, aí você pode ter um pouco de dificuldade de interpretar em qual objeto tem esse efeito e também onde você já trabalhou, onde você já colocou esse efeito. Mas aqui, caso você queira visualizar, basta você desmarcar e você vai ver como que o layout está ficando sem esses detalhes vermelhos. E nós temos aqui a opção de criar um efeito de ativação. Efeito de ativação é aquele quando você passa o mouse, por exemplo, sobre um link na internet e ele muda a cor, por exemplo. Então, esse aqui está verde, eu passo o mouse sobre ele e ele passa para uma cor preta. Aí vai acontecer esses detalhes. Você pode tanto criar como editar esses detalhes. Se você criar um aqui, você tem a opção de configurar quando ele está normal, quando você passa o mouse sobre ele e também quando ele é clicado. Então, você pode fazer essas configurações. Então, vamos aqui continuar acrescentando os nossos vínculos. Então, eu selecionei a página 4. Então, nós vamos acrescentar a página 4. E nós vamos repetindo esse processo. E a página 7, que é a última. Então, o nosso índice ele já está todo pronto. Quando eu publicar esse PDF e a pessoa clicar, ele vai ser redirecionado para essas páginas específicas. Aqui é interessante lembrar, se você configurar uma página errada, por exemplo, na página 6, se eu configurar para ele abrir a página 4, isso vai dar um erro lá, a pessoa não vai para o local onde ela queria quando ela clicar nesse link. Então, índice pronto. Agora nós vamos para a segunda parte, onde nós vamos acrescentar os links externos. Então, nós vamos em janela, vamos em janela de encaixe e vamos selecionar a opção de links e marcadores. Então, quando você selecionar essa opção, nós vamos poder acrescentar esses links. Aqui observe que as configurações de vínculos que nós fizemos já estão aparecendo aqui para nós. Então, nós podemos agora acrescentar esses links. Para fazer isso, novamente, eu vou utilizar o atalho Ctrl+K para separar esse texto. E agora nós vamos acrescentar esses links. Eu vou copiar esse texto. Vou voltar para a ferramenta Seleção, porque pode dar algum problema quando eu estou com a ferramenta de texto selecionada. Vou selecionar a opção de Novo Link. E aqui nós vamos ter a opção de acrescentar um HTTP com protocolo HTTP, HTTPS, para configurar algum protocolo de envio de arquivo, de e-mail, para você configurar um caminho específico para um arquivo e configurar também um marcador. Então, aqui eu vou selecionar a opção do protocolo HTTP e eu vou simplesmente colar o link e apertar Enter. Tanto no índice, como também para você acrescentar esses links, caso você não dê para você colocar esse link no texto, você pode simplesmente abrir, por exemplo, um retângulo. Aqui você pode tirar tanto a cor como o contorno. Que eu vou copiar o texto primeiro, copiar o link, melhor dizendo. Agora você seleciona aqui o objeto novamente e ao invés de colocar esse link no texto, eu posso colocar esse link nesse objeto que eu criei. Então eu posso selecionar o objeto, vir em Novo Link e simplesmente acrescentar esse link. Então aqui quando eu tirar a seleção, já vai estar a área do link criada. E essa área eu posso simplesmente aumentar e ajustá-la. Então, toda essa área em vermelho, ela vai ser a área do link. Então, quando eu clicar sobre qualquer área específica dessa,
vai ser aberto esse link específico para mim. Então, você pode tanto colocar no texto, como também configurar essa área, tanto para acrescentar um link, como também para acrescentar esse vínculo. Você pode simplesmente criar e acrescentar esse vínculo para que mude de página. Então, vamos continuar aqui criando os nossos links de vetor, que você pode ir repetindo esse processo. Aqui, caso você esteja com a ferramenta de texto selecionada, vai acontecer esse detalhe. Então, antes de apertar a tecla Enter, você pode selecionar a ferramenta Seleção para que isso não aconteça. E caso aconteça, você pode simplesmente desfazer, que ele volta ao normal e você pode repetir o processo. Vamos selecionar o próximo site, eu vou copiar. E aqui é repetir o processo. Observe que eu estava com a ferramenta de texto selecionada novamente, então vamos repetir o processo. Vamos desfazer e repetir o processo. Então eu copiei o link, vou voltar para a ferramenta seleção e agora sim criar o link aqui. Aqui você pode perceber que eu estou copiando esse endereço porque eu já tinha colocado o endereço dos sites aqui para nós fazermos a apresentação. Porém, caso você não tenha o link salvo aqui, você pode ir no navegador, copiar esse link e vir aqui e colar. Vai funcionar da mesma forma. E aqui nós podemos ir repetindo esse mesmo processo. Vamos criar um novo, vamos voltar para a ferramenta Seleção, criar um novo e colar. Colar e apertar Enter. Vamos aqui para o próximo. Voltar para a ferramenta Seleção, colar. Aqui, se você observar, eu não separei eles, então ele deu esse problema. Então, eu vou desfazer, utilizar o Ctrl K. E agora sim vamos selecioná-los. Voltar para a ferramenta Seleção, novo link e acrescentar um novo link. Aqui, além de um novo link, você também pode acrescentar um novo favorito e também você pode acrescentar uma imagem vinculada. Então, você pode pegar uma imagem no computador, um local específico e acrescentar esse link de imagem. E aqui vamos repetindo esse processo. Aqui eu não vou fazer no PDF todo, senão vai ser mais demorado. Mas o processo é o mesmo. Você vai repetir o mesmo processo. E aqui, caso você precise, você pode acrescentar objetos para que ele funcione também dessa forma. Por exemplo, nós podemos pegar aqui as setas. Vamos fazer aqui um ajuste nessa seta. Nós podemos configurar para que ela vá para frente e também para que ela volte. Então, vamos selecionar que nós estamos na página 2. Para voltar, ele vai ter que voltar para a página 1. Então, vamos clicar aqui e selecionar a página 1. Se nós estamos na página 2, deixa eu até desfazer aqui que eu vou copiar eles e depois eu colo nos outros. Então, vamos voltar. Eu estou na página 2. Se eu voltar, eu vou para a página 1. Se eu estou na 2, a próxima vai ser a página 3. Vou colar aqui novamente e vamos repetir o mesmo processo. Se eu estou na página 3, avançando eu vou para a página 4 e recuando eu vou para a página 2. Então, página 2, 3 e página 4. Vamos repetir aqui o processo. Então, na página 4, recuando, eu vou para a página 3, avançando, eu vou para a página 5. Vamos excluir esse índice. Estou na página 5, avançando, eu vou para a página 6, recuando, eu vou para a página 4. Novamente.
Se eu estou na 6, eu vou para a 7, ou eu volto para a página 5. E aqui agora eu já tenho que, vamos colocar aqui, início. Porque como eu estou na página 7, que é a última, se eu vou voltar para a página 1. Ou melhor, se eu voltar, eu vou voltar para a página 1, tá certo? Mas se eu voltar aqui, eu volto para a página 6. Bom, e aqui nós temos o nosso PDF criado. Então, nós configuramos o índice, onde a pessoa pode clicar e navegar dentro desse PDF. Nós configuramos os links, onde a pessoa pode clicar e a pessoa pode ser redirecionada para um link externo. E nós criamos aqui uma paginação onde as pessoas podem navegar por esse documento, tanto avançar como também recuar. E agora nós podemos simplesmente publicar esse PDF. Nós podemos vir em PDF. Aqui em pré-definição, você tem que escolher um modelo que ele te permita distribuir esse documento. Se você escolher um PDF, por exemplo, para impressão, como o X1A, ele vai excluir todos esses vínculos e vai utilizar somente o arquivo. Voltando aqui também, antes de nós publicarmos, se você publicar com as fontes abertas, pode acontecer de a pessoa que vai receber esse PDF, como normalmente diversas pessoas recebem, não tem um público específico, esse PDF ele pode desconfigurar porque a pessoa não tem uma determinada fonte. Então, você tem duas possibilidades. Ou caso você tenha que deixar esse arquivo, caso você tenha que deixar o texto desse e-book aberto, desse livro aberto, você pode utilizar uma fonte normal, como Arial, Tahoma, que tem em todos os computadores, uma fonte padrão do Windows. Então, você não vai ter problema desse texto sair desconfigurado, porque em todos os computadores Windows tem essa fonte. Porém, caso tenha alguma fonte que você não pode alterar, que tenha que usar aquela fonte, e que a pessoa pode ter problema ao abrir esse PDF, então você pode converter essa parte específica em curva. Agora, caso você não tenha esse problema, você pode simplesmente vir em Ferramentas, Macros, Executar Macro, e selecionar aqui a opção de converter tudo para curva, que ao executar, você pode converter todo o texto, e todo o texto aqui vai ser convertido para você em curva. Então, você não vai ter esse problema. Aqui ele ainda está em texto. Vamos tirar aqui a seleção e vamos mandar ele converter tudo. Pronto, agora ele converteu tudo. Agora, então, você não tem o problema mais de faltar alguma fonte. Então, você tem esses dois problemas. Tanto faltar a fonte, como também ter que usar um texto aberto para que a pessoa possa copiar, por exemplo. Então, você teria que utilizar uma fonte padrão do Windows. Agora sim, nós podemos publicar esse PDF. Aqui, como eu disse, você tem que escolher uma versão para distribuição, por exemplo, web e distribuição de documento. Porém, o web, caso você tenha uma imagem, ele vai diminuir muito a qualidade dessa imagem. Então, você tem que ver qual a melhor versão que você pode escolher. Aqui nós vamos escolher distribuição de documento. E aqui nós podemos fazer algumas configurações. Em documento, você tem que verificar se essas duas opções elas estão ativadas. Caso não esteja ativado, você tem que ativar essas duas opções. Aqui em objeto nós temos exportar todo o texto como curvas. Porém, às vezes essa função ela não funciona muito bem. Então, é melhor você converter todo o texto por padrão em curva e posteriormente exportar sem utilizar essa função. Então, vamos cancelar e nós podemos salvar esse documento. Eu vou dar um sim e nós vamos exportar esse documento. Se você observar, vai abrir uma janelinha aqui te informando que esse documento está sendo exportado. Enquanto ele não acabar, esse arquivo não vai estar disponível para você abrir.
Então, nosso e-book ficou dessa forma. A pessoa pode acessar o índice, clicar sobre uma imagem e ela vai ser redirecionada para aquela parte específica do PDF. E aqui nós temos os links, onde a pessoa pode clicar e ela vai ser redirecionada para aquele site específico que nós configuramos. Então, aqui nós temos o Pexels, onde nós configuramos para abrir o site da Pexels. Nós clicamos aqui na FreePic, ele vai abrir o site da FreePic. Então, essa é a forma onde você pode configurar um PDF. Aqui nós ainda temos a opção de navegação, onde nós podemos navegar nesse documento. Então, é isso. Com essas funções, você pode criar um PDF interativo e configurar, pode trabalhar em um e-book. Certamente você já deve ter visto que os e-books estão se tornando cada vez mais comuns, tanto os e-books como também os livros digitais. Então, essa é uma ótima oportunidade. Bom, qualquer dúvida que você tenha ficado, você pode postar aqui, que nós vamos responder para você. Então, até a nossa próxima aula.